Terminado o expediente, passaremos agora ao tema livre. Inscrito em primeiro, vereador professor Giovanni. Tem 15 minutos com direito à concessão de apartes. Senhor presidente, Kiyoshi Hirakawa, senhores vereadores, público aqui presente, eu começo a minha fala falando do dia de ontem, dia 13 de maio, que é claro, já falamos aqui, foi o Dia das Mães, a gente aproveitou sempre, né, para lembrar a importância da mãe na nossa vida, e eu pude presenciar aí as diversas formas de homenagem, é sempre importante. Mas também foi um dia em que a gente lembra o dia da assinatura da Lei Áurea, da libertação dos escravos. E a gente pôde ver reportagem falando de racismo em ambiente universitário. Foi uma reportagem muito comovente, onde só vem mostrar que o nosso país ainda tem muito a caminhar nessa questão de tolerância, de respeito às diferenças. A gente vê, e eu tenho falado aqui sobre isso, muitas vezes um grupo incitando ódio contra um outro grupo, fazendo as pessoas acreditarem que é assim, que é da melhor forma, e não é. O Brasil só vai ser um país realmente que respeita a diversidade, que tem tolerância ao diferente, quando a gente não vê mais esse tipo de notícia na mídia, né? Então, o racismo é inaceitável. Pior ainda no ambiente universitário, onde supostamente são pessoas educadas, que tiveram instrução, que conhecem a lei. Porque a lei, ela diz, é crime. Então, foi muito triste ver exatamente nesse dia esse tipo de postura de alunos e professores de universidades brasileiras. Esperamos que um dia a gente não veja mais esse tipo de notícia na mídia. Mas também foi muito interessante ver o exemplo de um menino de 12 anos que pediu à professora uma ajuda para ensinar a mãe, que é catadora de recicláveis em Natal, Rio Grande do Norte, para ensinar a mãe a ler e escrever. A mãe passou por uma experiência frustrante, onde ela normalmente colocava a digital para assinar, e ela foi meio que humilhada numa situação. O filho presenciou isso e tomou uma atitude. Então a gente tem que lembrar, né, que embora tenha gente cometendo atos de racismo, a gente vê essa nova geração com atitudes como essa, exemplar. Ensinou a mãe a ler e escrever, e a mãe tirou um novo RG com o nome agora, né, escrevendo o nome e não colocando o dedo para fazer a digital. Isso mostra que o nosso mundo tem jeito. A gente não deve ver só as coisas negativas. Falar também que essa semana, dia 18 agora, quarta-feira, se encerra o prazo para inscrições do Enem. O Exame Nacional do Ensino Médio tem sido melhorado a cada ano. Esse ano tem uma previsão de 7 milhões de jovens brasileiros fazendo esse exame. E ele, então, é a porta de entrada para o SISU, que distribui, o ano passado foram 240 mil vagas em universidades públicas. O Brasil, ele tem alguns sistemas que são invejados por muitos países do mundo. E o sistema das cotas e colocar o aluno de ensino médio público dentro da universidade pública tem sido uma luta. Desde 2008 que nós temos uma lei que determina 50% das vagas das universidades públicas são para os alunos de escolas públicas. Ou seja, é o Brasil corrigindo uma série de injustiças que se fez no passado.
onde, por exemplo, somente os alunos de escolas particulares, os ricos, é que acessavam as universidades públicas. Então a gente vem acompanhando essa melhoria e a gente espera que daqui a alguns anos não se precise mais de cota, nem racial, nem cota de aluno de escola pública, porque todo mundo vai ter oportunidades de trabalhar, de estudar de forma igualitária. E nesse momento o nosso país, com certeza não vou estar aqui mais para ver essa história, mas eu acredito que ela vai acontecer, que é o aluno tendo condições de estudar e ser um profissional sem ter que participar desse processo de cotas que acontece hoje. Mas o fato é que são 240 mil vagas no ensino superior e a gente tem que incentivar os nossos alunos a estudar. Eu estou lá dentro da escola, faço o meu papel e às vezes a gente tem que ser duro com esses jovens que não trabalham, que estão só para estudar e às vezes ainda tem uma postura que não é condizente com essa questão, né? Então a gente está sempre lembrando, olha, tem todas essas vagas aí para vocês, mas vocês vão ter que batalhar por elas. Se não estudar de verdade, não vai conseguir. E aí a gente sabe que uma universidade numa faculdade particular, privada, hoje já tem um grande custo. E os pais nem sempre podem bancar isso. Falar também que eu sempre leio o jornal de Mairinque e vejo com satisfação o executivo fazendo o seu papel, que é comunicar à população dos autos de embargo. O que é um auto de embargo? É a prefeitura dizendo à população, olha, este loteamento está irregular. Porque a gente sabe que muitas pessoas têm lá os seus terrenos e simplesmente acham que é colocar uma máquina, abrir as ruas e vender. Mairinque está cheio disso. A gente tem falado nessa casa, discutido, e aí mais um auto de embargo aqui, olha. Desta vez é na antiga estrada do Monjolinho. O loteamento, deixa eu ver se tem nome. Auto de embargo 561, de 4 de maio, em nome de Paulo Terraçan. Então, na rua, aqui é o endereço dele, mas o loteamento está sendo vendido, né? E não possui alvará aprovado pela Prefeitura Municipal de Mairinque. E por que a gente está sempre alertando aqui para a população? Compre terreno, compre o seu imóvel de um loteamento regular, que tem alvará. Porque aí o loteador vai ter que cumprir com as exigências da lei. É só ir lá no Portal dos Pássaros. A gente passa lá, nem tem casa, mas já está todas as ruas iluminadas. Tem asfalto, tem rede de esgoto, coleta de rede de esgoto. Então é fácil, né? O loteador coloca lá um valor baixinho, a pessoa fica feliz, mas ela não tem acesso a essas benfeitorias que têm que ser feitas por exigência da lei. E nós somos uma casa da lei. Aqui é o legislativo, a gente não pode compactuar com coisa errada. Então, o prefeito está de parabéns por mais um loteamento embargado e agora está com a justiça. Feito o auto de embargo, está se dando publicidade a um ato do executivo. Tem muita gente que a gente sabe, derruba a placa no outro dia e continua vendendo. Mas o executivo fez a parte dele, denunciou no Ministério Público. A partir daí, está respaldado por qualquer problema que venha acontecer. A gente viu aí na construção da Mário Covas,
E saiu uma reportagem também esse final de semana falando sobre o relatório da Justiça, que comprovou que tem lá problemas na questão do escoamento de água pluvial. E é por isso que a estrada foi ruindo. Tá lá, tem 12 crateras que agora vai ficar numa grana para consertar. Quer dizer, se tivesse sido bem feito, não estaríamos, né, vendo essa história de hoje. Então, acho que Mairinque precisa mandar o plano diretor para essa casa, para que a gente possa definir algumas coisas para Mairinque. Uma delas é qual a identidade que Mairinque quer. O que é que Mairinque quer para o seu futuro, lá na frente? A gente vê algumas ações tímidas, né? Com relação à questão turística, cultural, enquanto que a gente vê algumas cidades aí se desenvolvendo. O governador teve agora entregando mais de 100 títulos aí para cidades turísticas. E a gente tem um roteiro, estamos num roteiro aqui de cidades que tem já, né, essa possibilidade. Então, Mairinque precisa discutir. Hoje nós vamos falar aqui de alguns projetos de doação diária para a indústria, e é algo que tem que ser muito bem conversado nesta casa, porque a gente tem visto uma série de experiências negativas. Então, a primeira coisa que uma indústria tem que ter para vir se instalar aqui, ela tem que ter capacidade de investimento. Ela tem que provar que ela está preparada para receber uma área e, dentro do prazo determinado pela lei, ela vai fazer o investimento necessário e gerar os empregos. Porque eu me lembro, lá em 2008, ex-prefeito Denis anunciando 14 empresas, né? Pegou o número, deixou bonitinho, 14, né? E está aí. Cadê as empresas? Cadê os empregos? Então, nós temos uma responsabilidade nesta casa. Nós, quando desce aqui o projeto, enviado pelo Executivo, a gente está validando um ato do Executivo. Por isso eu chamo a atenção para a responsabilidade desse ato. Nós vamos ter o projeto e vamos discutir na hora certa do projeto, mas eu já estou adiantando a minha posição de muito critério. Eu acompanhei aqui nesta casa uma discussão para uma empresa chamada Sidecoin, que desmatou uma área enorme aqui próximo da Tortuga. E aí a gente pergunta, o que é que está sendo feito lá? Quanto de lucro ou de retorno para o município está vindo? Quantos empregados do município tem lá? E quanto ela está gerando de produção e o retorno de imposto para Mairinque? Então isso é muito sério. Isso tem que ser feito com muita calma, para a gente não incorrer em novos erros. Então é isso. Eu agradeço a atenção de todos, desejo uma boa noite.